Vamos dar início, então, às conferências, palestras e debates deste 9º Sebesp. Convidamos o professor Gabriel Mário Rodrigues, que retorne ao palco para coordenar o talk show A Realidade Política e Econômica Brasileira e Caminhos para o País Retomar o seu Desenvolvimento. Após o talk show, será realizado um debate orientado pelo professor Celso Nisquier, representante do Semerge no Fórum. Os interessados em encaminhar perguntas deverão utilizar as fichas que se encontram nas pastas. As nossas recepcionistas estarão a postos para recolher as perguntas. Os internautas também podem participar enviando comentários pela abms.tv.br. Pedimos a todos que incluam seus endereços de e-mail nas perguntas para que aquelas que não puderem ser abordadas durante os debates possam ser respondidas posteriormente. Com a palavra, o professor Gabriel Mário Rodrigues. Boa noite. Realidade política e econômica brasileira e caminhos para o país retomar seu desenvolvimento. Eu convido a jornalista Denise Barbosa, o economista professor Antônio Corrêa de Lacerda e o professor Celso Nisquier, que representa o Semerge no Fórum. A Denise Barbosa é jornalista financeira com 17 anos de experiência em telejornalismo. Já chegou a 20? Não fala. Então, 20 anos de experiência em telejornalismo. Repórter e apresentadora do Globo News, transmite as informações com entrevistas e gráficos explicativos direto do estúdio que a emissora mantém na Bovespa. Trabalhou na TV Bloomberg em Nova York, onde apresentou o principal jornal da casa e também era editora, Iniciou a carreira na TV Globo Minas, em Belo Horizonte, onde foi apresentadora do MGTV e fazia reportagens para o Bom Dia Brasil e o Jornal Hoje. O professor Antônio Corrêa de Lacerda é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em Economia Política e economista, professor, doutor e coordenador do Programa de Estudos de Pós-Graduados em Economia Política da PUC São Paulo, atuante nas mídias por meio de artigos e análise e por meio de participações em entrevistas na TV, rádio e mídias sociais. É autor ou coautor de 12 livros sobre economia. Celso Nisquier, engenheiro de sistema e mestre em informática pela PUC-Rio, pós-graduado em computação pelo Imperial College of Science and Technology em Londres, doutor em inteligência artificial pela UFRJ, presidiu a Câmara de Educação Profissional e Superior do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, membro da Academia Internacional de Educação e diretor. Foi presidente do Conselho Empresarial de Educação na ACRJ e foi fundador e reitor da Unicarioca. E é reitor da Unicarioca, é representante do Semerge no Fórum. Então, antes de a gente pegar o embalo aqui, eu queria falar uma coisa. Eu venho de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu me formei há 21... Agora, em julho, faz 21 anos que eu me formei. Né? Ah, sim. Na programação não estava aqui, mas eu fiquei de convidar, precisava ter convidado o secretário, porque ele é o próximo expositor. Faz favor. Eu tinha estranhado que tinha uma poltrona. Aqui é coração de mãe, pode ver. Então, a palavra. Então, eu só queria falar o seguinte: eu venho de uma família, somos 5 irmãos, filhos de cearenses, nascidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou a 4ª. Eu fui a primeira a me formar na faculdade. A minha formatura, me lembro bem como me encheu de orgulho, como eu fiquei tão feliz, como foi uma coisa linda na minha vida ter feito o curso superior.
E a minha irmãzinha, que veio depois de mim, que veio 12 anos depois, que é mais ou menos filha minha também, e peguei no pé dela até ela ser a segunda a se formar na faculdade, e ela tem mestrado, ou seja, ela foi muito mais longe do que eu, e ela, para meu orgulho, é pedagoga, como também deve ser alguns de vocês aqui. Então, só queria falar que é um prazer para mim. O Lacerda se formou em escola particular, hoje é professor e coordenador de pós-graduação também de uma faculdade particular, então ele tá mais por dentro, né, vivenciando mais o setor de vocês. Quando eu me formei em Juiz de Fora, não tinha muitas opções de escola particular, agora tem um monte, agora tem várias, né? Então, para mim é um prazer, para mim, para o Lacerda é um prazer estar aqui trabalhando com vocês. A gente vai falar de economia, já decidi o seguinte, quando ficar com deprê, de crise, pega o avião, vem para Pernambuco. É ou não é? Esse vídeo maravilhoso, foi uma coisa maravilhosa. E eu queria então, Lacerda, que a gente começasse pelo assunto do dia. Aliás, amanhã vai ser mais assunto do dia do que é hoje, mas hoje já é assunto do dia, da semana, do mês. A economia, como ela está agora, como é que ela deve ficar se passar o impeachment, o que vai acontecer, muda alguma coisa, muda rápido. Rápido não muda, né, Lacerda? O que vai acontecer? Bem, Denise, todos meus colegas aqui que já foram nomeados, né, não vou precisar repetir. Gostaria muito de cumprimentá-los, a todas e a todos, e dizer da minha satisfação e orgulho. Também sou ligado ao ensino há 35 anos, comecei, viu, Denise? Pré-adolescente, comecei. Então, essa longa atividade também da área de ensino me ensinou a respeitar muito os profissionais da educação, né? Todos aqueles que têm essa atividade nobre de formar pessoas. Então eu me sinto sinceramente privilegiado de ter a oportunidade de trocar ideias com vocês sobre esse tema. A Denise me pergunta sobre a questão do impeachment. É o assunto do momento e certamente é algo que todos estão atentos, até porque o nosso futuro depende muito do que sairá daí. Mas, como ela mesma sugeriu, o nosso problema não é um único problema. Aliás, nós vamos ter a oportunidade de tratar dessa questão aqui, sempre relacionando crise e oportunidade. Como o Dr. Mário sugeriu na sua fala, com muita propriedade, nós precisamos entender esses momentos de dificuldades como oportunidades, né? E o Brasil tem um longo histórico, né, de superação de crises. Se nós retrocedermos 100 anos na nossa história, o Brasil era uma grande fazenda de café. Vivia basicamente de produzir e vender café. Quando veio a grande crise de 1929, que se estendeu durante toda a década de 30, o Brasil precisou se reinventar. E isso foi um impulso importante para a industrialização. 4, 5 décadas depois, o Brasil já era uma das 10 economias mais industrializadas do mundo, né? E apresentava taxas de crescimento inéditas. Então, é só para dar um exemplo, depois nós vivenciamos outras crises, nos anos 80, nos anos 90. Então, crise não é propriamente uma novidade do Brasil. E a característica específica dessa crise atual é que ela junta questões econômicas com questões políticas. Criou-se uma espécie de um auto-engano, né, muito disseminado pelos mercados e tal, de que um impeachment resolve as questões. A gente sabe que é um simplismo isso, evidentemente que não, né? Primeiro porque a questão política é muito mais complexa, né? Primeiro porque há uma aparente união das oposições em torno do impeachment, mas não é em torno de um projeto de país, é em torno de um projeto de poder. Então, o primeiro desafio na ocorrência do impeachment será como essas pessoas vão dividir e governar, né? Na não ocorrência de impeachment, é evidente que o governo está desgastado, né, e terá que reconstruir a base de seu apoio e as suas bases para fazer a economia andar. Nós vamos ter a oportunidade de, na sequência, analisar as principais causas dessa crise econômica, né? Portanto, o impeachment eu acho que é um tema relevante, é muito importante solidificar a nossa democracia, portanto, tudo aquilo que respeitar a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a meu ver, no longo prazo, favorecerá a solidez do país, né?
e não o contrário, né? Soluções assodadas, de ocasião, de oportunismo, isso evidentemente poderá até agravar a crise política, né? Mas eu espero que a gente tenha serenidade para conduzir esse processo dentro das normas constitucionais e, sobretudo, colocando o interesse nacional acima dos interesses pessoais. Obrigado. Isso, pode fazer a pergunta. Aproveitando, né? A gente tem dois cenários, né? O impeachment ou não. Quer dizer, teremos novo presidente ou não. Como é que fica a economia dentro desses dois cenários, um ou outro? Pois é, ô Lacerda, a economia mesmo, ela não vai mudar num passo de mágica, ela vai demorar a mudar. Até o áudio que vazou do Michel Temer, que já estava ensaiando o discurso de posse, né? Vocês viram? Que já vazou o áudio, e ele já deixou até bem claro que não tem mistério, que não tem surpresa, que não tem milagre, que as coisas vão demorar para acontecer, as coisas vão demorar para melhorar. Tanto o FMI quanto os economistas no Brasil acreditam que a economia brasileira vai encolher 3,8% esse ano. Isso não deve mudar muito, né, Lacerda, com a troca de presidente. O que você acha? Teria uma mudança substantiva nisso? Não, isso está dado, né, até porque o ano já está em curso e nós estamos vivenciando o segundo ano, portanto, de recessão. Agora, o que talvez valesse a pena a gente tentar analisar um pouco as causas dessa recessão, as causas da crise. O Brasil não está isolado do mundo, né? O Brasil faz parte do mundo. E particularmente, a gente vive um momento na economia mundial e que afeta negativamente o Brasil. Isso nem sempre é suficientemente comunicado pelas autoridades econômicas, até porque é muito difícil de conduzir isso, né? Mas uma primeira questão que a gente tem que considerar eu queria ir para o primeiro slide, se for possível, é exatamente a questão que a gente vive com a economia internacional. Quer dizer, na verdade, nós temos uma situação em que, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, pelos dados da sua produção industrial, depois de um longo período de recuperação, ela apresenta uma certa estagnação, né? O que significa que a maior economia do mundo não está crescendo. Começou a crescer mais ou menos quando? Lacerda ali está tirando um pedaço. Ali começou em 2009 ali no gráfico, né? Foi Isso. Acelerando até o comecinho de 2015, depois deu uma desacelerada. Então, essa estagnação, o que é que significa? Que a demanda internacional não está tão forte, né? O segundo ponto relativo importante é o que ocorre com a China, né? Então, a China, depois de um longo período de crescimento, continua apresentando um crescimento, mas num ritmo menor do que tinha no futuro, né? Então, era uma economia que crescia 10%, 11%, ela cresceu durante mais de 30 anos, né? Eu estou apanhando aqui do passador de slides, mas vamos lá. Para ir para o segundo slide, como é que eu faço? Isso. Bom, então, o que a gente vê aí? Quer dizer, na verdade, a China, que é a segunda maior economia do mundo, grande cliente do Brasil, durante muito tempo cresceu 10%, 11%, está caminhando para uma desaceleração, até está entre aspas, né, Denise, a desaceleração. Porque continua crescendo pra caramba, né? Se a gente acelerasse para isso aí, já estava muito bom, né? Exatamente. Então, 6% é um crescimento expressivo. A última barra do gráfico ali, né, Lacerda, a vermelhinha, indica a previsão para o crescimento do primeiro trimestre. A previsão para o primeiro trimestre desse ano ainda não saiu lá, Lacerda? Ou já são números consolidados? Na verdade é o seguinte, é uma expectativa de crescimento no ano de 6%, que deve ser o que deve ocorrer no primeiro trimestre. O que é importante é o seguinte, era uma locomotiva que estava caminhando a 100, 110 km por hora e anda hoje a 60 km. E caminhava e levava o Brasil junto, né? Foi isso que propiciou. Exatamente. Então, o que acontece? Essa desaceleração afeta a economia mundial, afeta a todos os países de uma certa forma, né? Então, esse quadro que nós estamos tendo, de forte desaceleração mundial, tem obrigado os
bancos centrais, terceiro slide, por favor, a tomar uma seguinte medida, quer dizer, desde 2008, 2009, os principais bancos centrais do mundo reduziram a praticamente zero as suas taxas de juros. Então vamos só explicar ali um pouquinho, Pois. Lacerda. Então, Pois mais não. ou menos em 2006, 2007, quando as taxas de juros estavam mais elevadas, elas tiveram queda brusca na crise de 2009, né, 2008, 2009, e ficaram baixinhas e estão assim, né? Essa azulzinha maior é zona do euro, né? Isso. Então, na verdade, É o Reino seguinte, Unido, essa maiorzinha, e o resto tudo ainda maiorzinha, 0,5%, né? A nossa é 14%, imagina. Né? Então é o seguinte, quer dizer, nós temos um longo período de 7, 8 anos de taxas de juros próximas de zero. Há inclusive países que estão taxas de juros negativas, né? E essa tem sido a arma dos principais bancos centrais do mundo para reanimar as economias, porque um juro mais baixo barateia o crédito, estimula a produção, estimula o investimento produtivo. Alguém poderia questionar, não, mas isso não está funcionando, né? Porque a gente viu lá que as economias estão desacelerando. Sim, mas seria muito pior se a taxa de juros fosse maior, tá certo? Então, por isso que durante 7, 8 anos se mantém taxas de juros tão baixas, né? Um período absolutamente anômalo na história econômica mundial. E como sabemos, normalmente a taxa de juros responde à inflação, que é baixa nesses países, mas existe, e ainda uma remuneração real acima da inflação para os seus investidores. Então é um sacrifício, é um esforço que está sendo feito no sentido de tentar reanimar a economia mundial, e isso tem afetado bastante o nosso desempenho, né? Agora, Lacerda, o governo sempre diz que a crise internacional que é responsável pela desaceleração econômica do país. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto são nossos problemas internos mesmo que levaram a essa situação? A questão básica é a seguinte, quer dizer, o que acontece quando as economias crescem menos, principalmente a China? A China é uma grande demandadora de energia, de minério de ferro, de soja, e o Brasil é um grande fornecedor. Quando a demanda cai global, os preços desabam, né? Então a gente tem nesse gráfico aí o índice médio de preços das commodities. O que a gente vê é que nos últimos 2, 3 anos esse nível caiu muito abaixo da sua média histórica. O que significa que todos os países que exportam, como é o caso do Brasil, esses produtos básicos, ele é diretamente afetado na sua atividade, né? E só como exemplo, a gente tem aí, por exemplo, o preço do petróleo, né? Então o petróleo hoje, petróleo bruto, o Brasil é exportador de petróleo bruto, está num nível de preços que é cerca de 1/3 daquele praticado há 2, 3 anos atrás. Lacerda, desculpa te interromper, mas é porque eu acho esse gráfico muito curioso, porque olha aí, gente, 2011, bem no meio do gráfico, tem a barra de 2011, 12, 13, tudo acima de $100 o barril. Agora está abaixo de $40. Isso é uma pancada danada. Tanto é que quando o petróleo sobe um pouquinho, os mercados já se animam todos, né, Lacerda, a se recuperar um pouco. Realmente é um preço muito diferente do que a gente viu há poucos anos atrás, né? Então, o barril de petróleo baixo favorece em termos a recuperação da economia. Mas, como vimos, a economia geral, mundial, está num nível de depreciação muito baixo, né? O que faz com que isso afete negativamente os preços, e ele não consegue, só pelo fator preço, reanimar a economia. Agora, o outro lado disso é que todos aqueles que são exportadores de petróleo recebem menos recursos. E o mesmo ocorre com outras commodities importantes, como, por exemplo, o minério de ferro. O minério de ferro, nós temos aí no gráfico o preço por tonelada, que no pico há 2, 3 anos atrás chegou a $140 a tonelada, né? E hoje está próximo de $40 a tonelada. Então, quer dizer, na verdade, você está também correndo um nível de preço muito baixo, né? E o que acontece com as grandes companhias que produzem e exportam esses produtos, né? No caso aqui do Brasil, a gente tem várias, né? Petrobras, a Vale do Rio Doce, a própria siderúrgica, né? Gerdau, a CSN, etc. Elas não apenas têm uma receita menor, né? Porque recebem menos dólares por tonelada exportada, mas também ficam menos recursos para investir. Tanto é que o investimento nessas empresas caiu 30% no ano passado.
Se investe menos, gera menos emprego. Né? Isso, gera menos emprego. Né? Então, respondendo à sua pergunta, o quanto da crise internacional afeta a crise doméstica? Quer dizer, é expressivo, porque não é só o impacto na balança comercial, exportação e importação, mas também nós temos um complexo aqui de empresas que dependem da demanda e do preço internacional. Então, isso não explica toda a nossa crise, mas é um fator importante. Mas a gente também tem uma culpa no cartório, para a gente entender melhor como o Brasil chegou onde ele chegou. É bom também a gente entender onde que o próprio Brasil errou, e para acentuar ainda mais essa crise, né? Quais outros fatores que levaram à crise brasileira que você pode destacar para a gente? Isso, então, sem dúvida, um aspecto é o internacional, né? Mas há também os problemas domésticos, né? Então, nós tivemos vários problemas que afetaram o desempenho da economia, daqui a pouco eu vou retratar cada um deles. E o fato é o seguinte, quer dizer, a economia brasileira que crescia lá entre 2%, 3% ao ano, até 2013, em 2014, praticamente não cresceu, 0,1% de crescimento, caiu 3,8% no ano passado e deve cair mais 4% esse ano, ou até mais talvez. Né? Então, o que é que explica esse mau desempenho? Né? É um conjunto de fatores. O primeiro deles é o desempenho de países que nós já citamos, e um outro que ainda nós não falamos, mas que também teve um desempenho ruim, que é a Argentina, que é um grande consumidor, por exemplo, de automóveis brasileiros. Né? Então, a crise argentina também afetou a nossa economia. O segundo aspecto é um certo esgotamento do modelo de desonerações econômicas, né? E o efeito sobre a situação fiscal do Brasil, o efeito das pedaladas, né? Então tudo isso teve algum impacto também sobre a economia. O terceiro foi a taxa de juros. Nós vimos aí que o mundo todo baixou, jogou a taxa de juros lá embaixo. Mas a taxa de juros no Brasil, ela não só era mais elevada do mundo, como ela foi elevada ainda mais em 2015. Né? Então, 14,25%. 14,25%. Né? Então, é uma taxa de juros absurdamente elevada. Isso representa um ônus terrível para o próprio Estado, que é um devedor, né? E, da mesma forma, para o setor privado. Também significa uma pressão enorme. Então, isso ajudou a derrubar a economia. Há um quarto fator, que é a Operação Lava Jato. Alguém podia perguntar, poxa, mas a Operação Lava Jato combate à corrupção não é bom para a economia? Sim, no longo prazo, sim. Né? Se for um combate efetivo, que vale para todos e não só para alguns, seja feito respeitando a Constituição e as leis, é claro que sim. Né? Mas o problema é que se você inviabiliza setores chaves da economia, como o setor de petróleo e gás, construção pesada, todo o complexo produtivo que está associado a isso, isso tem um custo econômico e social brutal. Né? Então, cerca de metade da queda do PIB no Brasil se deve diretamente à Operação Lava Jato. Né? Então, a Operação Lava Jato tem esse problema. Como conciliar isso? Nós precisamos conciliar combate à corrupção, mas dar uma saída para as empresas. Não podemos inviabilizar as empresas. Ao contrário do que possa parecer, nós não estamos falando de patrimônio privado só. Né? A empresa não é só dos seus acionistas. A empresa é um patrimônio da nação, porque ela paga impostos, ela gera empregos, ela sustenta uma cadeia enorme de fornecedores, de prestadores de serviços. Né? E são setores-chave da economia. Né? Então é preciso criar uma alternativa. Eu acho que o governo foi proativo nisso, lançando a MP 703 em dezembro do ano passado, que prevê um acordo de leniência, né? Em que você reabilita a empresa para que ela possa, uma vez cumprida a penalidade por ter praticado corrupção e se comprometendo a algumas práticas de governança, de compliance, etc., a reabilitá-la para ficar em atividade, porque não há substituto à altura no curto prazo. Então, se viabilizarmos as empresas, isso afeta muito negativamente a nossa economia. Bom, e finalmente, o fator confiança. Né? O fator confiança é muito importante para o consumidor, ele tem que se sentir confortável para assumir compromissos de longo prazo, assim como as empresas.
E, evidentemente, esse conjunto de fatores minou a confiança na economia. Então, tudo isso ponderado é que é responsável pelo segundo ano de queda da nossa economia. Né? E a economia não é só número, né? A economia é número e sentimento e confiança. E no setor de vocês deve ficar bem claro no sentido que quem não está confiante que vai ter um emprego, ele não entra numa faculdade que é longo prazo, digamos, 4 anos não é mole, não são 6 meses, não é um curso curto, entendeu? Então, você tem que estar confiante que você vai poder ficar aqueles 4 anos dedicados ali. O Lacerda, você pode voltar o gráfico do PIB, só para explicar uma coisa, senão parece que a gente está falando número diferente, parece esquizofrênico, porque cada um ali, está vendo a previsão para 2016, que eu falei do FMI é 3,8, o relatório Focus está em torno de 3,8 também, mas se a média das expectativas, essa expectativa um pouco mais pessimista é da consultoria do Lacerda, tem outras pessoas que também estão achando até números piores, né, Lacerda? Tem uns mais otimistas e outros mais realistas. A queda desse ano pode chegar a 5%, né? Mas nós estamos em abril, tem um longo período pela frente, vamos ver como é que vai se comportar, por isso que o número aí está em 4. Tá, joia. Lacerda, uma outra coisa que eu queria que a gente abordasse aqui é a questão da crise e com o desemprego, porque quando eu falo das notícias de economia lá na Globo News, sempre falo que o desemprego leva, quando, por exemplo, o pai da família perde o emprego, às vezes o filho que estava só estudando tem que largar a faculdade para voltar a trabalhar, a mulher que era só dona de casa tem que voltar a trabalhar. Então, eu imagino, é isso que a gente vê nos números também, que muitos estudantes devem estar tendo que largar os estudos para voltarem a trabalhar. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho os impactos da crise atual no mercado de trabalho, na renda, que eu acho que atinge diretamente o setor de educação privada. Na verdade, o emprego ele é uma função direta do nível de atividade da economia. Quando a economia vai bem, o emprego também vai bem. E nós tivemos um progresso fantástico no Brasil até 2014. De 2003 a 2014, houve um grande progresso no nível de desemprego, ou seja, o desemprego caiu substancialmente. O desemprego chegava a 12% da população economicamente ativa em 2002, 2003. O bom momento vivido pela economia, que cresceu em média 4% nos 10 anos seguintes, nós conseguimos reduzir as taxas de desemprego a um pouco abaixo de 5% até 2014. Bom, a partir de 2015, como nós vimos lá, a economia desandou, isso impactou diretamente nas taxas de desemprego, e o desemprego deve chegar a 10% este ano. Ou seja, são cerca de 10 milhões de pessoas sem emprego, é um nível bastante significativo. Isso afeta a demanda de uma forma geral, das escolas, a demanda dos supermercados, de todas as atividades, porque, evidentemente, um consumidor, um desempregado a mais é um consumidor a menos, né? Então, isso algo que precisa ser combatido, porque um país como o Brasil, né, não pode ter uma ascensão tão rápida do desemprego. Nós levamos 10 anos para reduzir a taxa de desemprego à metade do que era. Em apenas 2 anos, estamos dobrando a nossa taxa de desemprego, né? Isso é curioso, que isso não é uniforme ao longo do Brasil. Quando a gente fala em desemprego de 8%, 9%, que é o que a gente tem atualmente, ou mais no final de 2015, essa é a média nacional. Mas nós temos estados com taxas de desemprego superiores a 10%, até 12%, como, por exemplo, Bahia e Rio Grande do Norte, e temos países com, estados com taxas de desemprego muito baixa, como é o caso de Santa Catarina. O que é que explica isso? É a estrutura da economia, né? Como é que a economia está organizada. Nós temos setores que são mais ou menos afetados pela crise, temos estruturas demográficas também diferentes em cada região, por isso que algumas regiões são mais afetadas com o desemprego do que outras. Ô, Lacerda, agora, esses números são da PNAD contínua, que é aquela pesquisa que pega 3.500 municípios, né? Isso. A outra pesquisa que mostra o desemprego pode chegar a 10%, na verdade, aquele número já chegou a 12%, né? Anos atrás. Não é a primeira vez que a gente chega nesse patamar, né? Então, se a gente pegar lá o número de... recuperar, a gente consegue de novo. Assim, quando é que vai virar essa curva? Então, lá em 2010, 2003, 2002,
essa taxa de desemprego já foi de 12%, né? Nós tivemos uma queda contínua ao longo do tempo, com uma economia crescendo, se reduzindo a taxa de desemprego. E agora o desemprego voltou a crescer porque a economia está em crise, né? Então isso afeta diretamente o nível de emprego. O nível de emprego, quando é que vai se recuperar? Quando a economia se recuperar. Só quando o PIB voltar a subir, né? Gente, eu estou aqui tomando conta do microfone, se vocês quiserem participar, só falar aqui. Um outro assunto, Lacerda, que está muito em pauta agora, principalmente com o processo de impeachment, é a questão do ajuste fiscal. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que isso afeta o dia a dia das pessoas, o desemprego, e como é que essa questão pode virar e voltar a ficar mais otimista. Que a gente passou um tempão tendo superávites primários, conseguindo economizar para pagar a dívida, agora que a gente não está conseguindo, uns 2 anos mais ou menos, que a gente não está conseguindo, né? Como é que isso pode ser recuperado? Isso. A questão fiscal ela é fundamental, né? É o tema talvez mais relevante que a gente tem no curto prazo, junto com a questão dos juros. E os dois estão associados, né? Porque o que ocorre é o seguinte, quer dizer, o Estado ele tem funções que uma família ou que uma empresa pode abrir mão, mas o Estado não. Ele tem funções sociais muito específicas que são inclusive definidas na Constituição. Não por acaso, todos os países do G20 têm déficits. Ou seja, todos os países do G20, o grupo dos países mais relevantes da economia mundial, que representa 80% da economia mundial, eles têm déficits. Ou seja, eles gastam mais do que arrecadam. Será que eles gastam mais do que arrecadam porque eles são perdulários, eles não controlam suas contas? Não, porque eles têm compromissos a cumprir. O Estado tem um papel anticíclico no momento de crise internacional como nós vivemos. Explica para a gente o que é esse papel anticíclico, por favor, Lacerda. Então, no caso brasileiro, há uma certa confusão do papel do Estado. É muito comum que se compare a situação do Estado ao orçamento familiar. Isso é didático, isso faz as pessoas entenderem, mas colabora muito pouco com uma discussão efetiva. Porque, na verdade, a macroeconomia não é economia doméstica, né? O Estado tem essa função de anticíclico na medida em que se ele alavancar os seus investimentos, isso tem um efeito direto, um efeito multiplicador, que a gente chama, sobre a economia, e isso também induz o setor privado a fazer investimentos, né? Então, isso não é licença para o Estado gastar o quanto ele quer, mas é um papel muito relevante que ele tem. E, mais recentemente, o que afetou muito o desempenho do lado fiscal brasileiro foi a queda da arrecadação, né? Então, o Estado continuou gastando para cumprir os seus compromissos, ligados à Previdência, saúde, educação, etc., pagamento de juros, mas a arrecadação não acompanhou esse mesmo desempenho. Então, desde janeiro de 2015, os resultados têm sido negativos, né? Isso tem afetado muito a economia. Agora, no Brasil, particularmente, há um fator que chama atenção, que é a extraordinária conta de juros que o Estado paga para financiar a sua dívida. Em 2014, o Estado brasileiro tinha gasto 311 bilhões de reais para financiar a sua dívida. Em 2015, com a elevação dos juros, esse número chegou a 500 bilhões de reais. R$500 bilhão é o custo de financiamento da dívida pública com o pagamento de juros. Só para se ter uma dimensão desse valor, todo o programa Bolsa Família, que atende a 50 milhões de pessoas, custa anualmente 28 bilhões de reais. Ou seja, o custo de financiamento da dívida brasileira é mais de 20 vezes, 23 vezes o custo de um programa Bolsa Família anual. Isso é bastante coisa, bastante coisa. Uma boa notícia que a gente está tendo ultimamente, principalmente quem tem dívida em dólar, empresa que tem dívida em dólar, ou quem tem plano de viajar, é a queda da moeda americana, né? Vira e mexe com o colega que compra agora, eu vou em julho para a Disney, sei lá para onde, levar os meninos, compra agora ou não compra agora? Mas aí a gente vê por outro lado, né, Lacerda? O Banco Central entrando, hoje ele fez isso de novo, entrando uma
maciçamente para segurar, não deixar o dólar desvalorizar demais. Fica a gente comemorando e o governo tentando segurar essa peteca. Afinal de contas, o que é bom, o que é ruim, o que seria ideal agora, que parece uma boa notícia, assim, nesse mar de aperto que a gente está, essa desvalorização do dólar. É muito interessante que é o seguinte, o câmbio é o principal preço da economia. A taxa de câmbio é o principal preço da economia, porque ele regula uma série de atividades, uma série de decisões que são tomadas pela taxa de câmbio. O que ocorreu é que foi nesse período de bonança que nós tivemos no Brasil, com o crescimento da China, crescimento dos preços das commodities, né, que durou então do início dos anos 2000 até basicamente 2013 e 2014, o Brasil vivenciou uma situação artificial de valorização da sua moeda, ou seja, o dólar barato na economia local. Isso incentivou as viagens para o exterior, né, férias em Miami, etc. E também o aumento das importações. Isso, no curto prazo, nos dá uma falsa sensação de riqueza. É muito interessante. Mas isso traz vários problemas para a economia. Isso desincentiva a indústria, isso desequilibra as nossas contas externas, né? E isso gera desequilíbrios nos preços relativos da economia, né? Entre o que se produzir aqui e o que se exportar. Então, o que nós assistimos mais recentemente foi, primeiro, uma correção rápida da taxa de câmbio. Entre 2014 e 2015, o câmbio sobe de R$ 2,50 para mais de R$ 4,00. E mais recentemente, nas últimas semanas, está havendo uma revalorização do câmbio, ou seja, o real está se revalorizando relativamente ao dólar. Qual que é o nível de câmbio ideal? Primeiro, é aquele que apresente uma certa estabilidade, porque quem está tomando decisões precisa ter algum horizonte. Bom, qual que é a taxa de câmbio de equilíbrio e onde a política cambial, o governo, conduzirá esse nível. Qual é esse nível? Certamente não é 2, nem 2,50, mas também não é acima de 4. É alguma coisa ali entre 3,70 e 3,80, que é um câmbio considerado de equilíbrio para favorecer as nossas contas externas e também incentivar aqui a produção. Sem gerar inflação, seria esse câmbio. Exato, porque o efeito imediato, isso se lembrou, é importante. No curto prazo, o efeito da desvalorização cambial é maléfica para a economia. Porque é inflação, né? Que aumenta a inflação. Porque fora o vinho importado que a gente toma, tem todos os insumos para produzir, para insumos agrícolas, tem peça de televisão, tem um monte de coisa. Fora que também, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o economista, ela estava falando, Denise, fora carne. Eu falei, o que tem a carne? Falou, os produtores de carne estão preferindo exportar do que vender aqui. Aí se a carne se o russo vai comer nosso churrasco, a gente é que fica o churrasco mais caro, né? Tem isso também. Isso mesmo. Então, no curto prazo, tem o ônus do aumento da inflação pelo encarecimento da importação. Mas no médio e longo prazo, tem o benefício de viabilizar a produção doméstica, não só para exportação, mas também para concorrer com os importados. Então, isso tem efeito direto sobre emprego, sobre a renda doméstica, que é muito importante, né? Então, vários desses fatores que estão afetando a economia, evidentemente, traz seu impacto sobre o nível de atividade, mas também gera oportunidade. Já que estamos falando aqui também em oportunidades, certamente muitas das atividades que estavam inviáveis no Brasil podem se tornar agora possíveis mediante um câmbio mais desvalorizado. Porque tem a substituição da importação. Você deixa de comprar o produto importado, que ele fica caro, e passa a comprar o brasileiro e acaba desenvolvendo um setor ou outro, né, para crescer. Agora, voltando a falar de outra boa notícia fora da queda do dólar recente, é a queda da inflação, que está caindo mesmo. Ano passado subiu quase 11%, carregado muito também pela energia elétrica, que subiu demais da conta, e ela realmente está cedendo à inflação. Fala um pouquinho da tendência, ela cai mais, o que você está vendo para a inflação agora esse ano? Pois é, Denise, o quadro é o seguinte, quer dizer, houve aí, alguns meses atrás, um certo pânico, né, com a questão da inflação, porque a inflação, de fato, subiu. Quando a gente vê o IPCA, que era aquela linha azul, ele foi muito influenciado pela linha verde, que são os produtos monitorados, ou seja, são aqueles preços definidos pelo próprio governo, né, como combustíveis, energia, né, transporte público.
E depois de uma defasagem nesses preços em 2014, porque nenhum governo gosta de tomar medida impopular em ano eleitoral, né? Então isso é histórico no Brasil, não ocorreu só dessa vez, ocorreu em vários momentos, mas o fato é que essa correção veio em 2015. Então a correção dos preços monitorados, mais a correção do câmbio, né, jogou a inflação para 11% ao ano, isso gerou um certo pânico, mas o fato é que a inflação começa finalmente a recuar e devemos fechar esse ano muito provavelmente próximo de 7%, o que é muito parecido com o padrão histórico anterior, né? Ou seja, na verdade nós temos uma situação em que a inflação brasileira volta ao seu padrão anterior. Isso é feito também da recessão, que a recessão não deixa muito espaço do crescimento dos preços dos serviços, por exemplo, e também o próprio comportamento, né, do consumidor, que está sendo reticente em função do desemprego e da queda da renda em aceitar aumentos de preço. Gabriel, e o ensino superior particular conseguiu repassar a inflação do ano passado ou vocês não conseguiram repassar tudo? O setor de vocês conseguiu repassar a inflação nas matrículas desse ano ou não foi possível repassar toda essa alta dos preços do ano passado? Evidentemente. Ficou numa média de quanto, assim, na comparação com a inflação? Precisa pegar um especialista aí do lado. 8%? 8%. E essa diferença de 8% até o teto foi muito braba mesmo? É significativo? Não, o que acontece... Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite à plateia. O que acontece é que, em função da diminuição também da oferta de financiamento público, as instituições tiveram que ser mais agressivas na oferta de promoções. Então, na verdade, o ganho, qualquer ganho de correção da inflação, morre em função das promoções e dos descontos intensivos que foram feitos e estão sendo feitos para que as instituições possam manter suas bases. Então, na verdade, a gente não teve esse crescimento, muito menos do que isso. Na verdade, algumas instituições tiveram ticket médio em redução do ticket médio em função das promoções por causa da diminuição do fluxo de alunos, não só pela crise, mas também pela falta de financiamento com as regras do FIES, que hoje se tornaram muito complicadas, né? Então, há uma procura menor pelo FIES, que na verdade não é uma procura menor, quer dizer, há menos alunos habilitados pelo FIES, há menos ingressos nas instituições com essas fontes de financiamento, e a despeito das próprias instituições lançarem as suas formas de financiamento, houve descontos nas grandes cidades e há uma redução, um potencial crescimento menor do que a inflação no ticket médio das instituições. Gente, quando a gente acabar o bate-papo aqui, a gente vai receber também as perguntas de vocês. Aliás, já estamos recebendo. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma pergunta sobre economia, perspectivas, você vai querer? Então, manda abraço. Agora que vamos esquentar o debate, né? Baixou um espírito Gabriel Mário Rodrigues em mim, então eu vou falar de soluções, né? Eu acho que o professor Lacerda fez um excelente diagnóstico. Não terminei ainda, desculpa. E vai continuar fazendo? Vou continuar. Ah, é? Então tá bom. Eu já estou preparado aqui para o debate. Não, desculpe, então, por favor. Não, desculpe. Se você quiser antecipar a pergunta, fica à vontade. É uma pergunta relacionada à educação. Talvez eu possa fazê-la agora nesse momento, que é um assunto que acho que preocupa a todos nós, sem prejuízo da continuação da sua excelente explicação sobre a situação econômica. Porque nós temos um bom diagnóstico, né? É isso que nós estamos acompanhando. Nós realmente estamos numa situação de crise, que é uma palavra que nós não podemos falar, como falou o professor Gabriel, mas eu estou pensando no futuro e, como todo economista sabe, a formação do capital humano é muito importante para que a gente possa ter os ganhos de produtividade e a nossa economia possa realmente sair por uma fase de crescimento, para que a gente possa vencer esses desafios. Mas eu trouxe duas pesquisas aqui que eu queria comentar e fazer a pergunta, que me preocupam, né? Pesquisas recentes, uma delas feita, aliás, as duas feitas pelo jornalista Antônio Góes, na sua coluna no jornal o Globo, e ele recentemente divulgou um resultado, não sei se todos vocês viram, pesquisa do dia 11 de abril, que só 22% dos que chegam ao ensino superior no país são proficientes em leitura e matemática. Só 22% são proficientes. O que é ser proficiente em leitura e matemática? É ser capaz de elaborar textos de alta complexidade e interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis. Então, vejam o nível
dos alunos que estão chegando no ensino superior, que serão os futuros profissionais, os quais nós esperamos os ganhos de produtividade na economia. Além disso, no ano passado, o jornalista Antônio Góes publicou também uma pesquisa, essa inclusive feita pela instituição que eu dirijo, pela Unicarioca, mostrando as pequenas infrações em sala de aula. E pasmem os senhores e as senhoras, que de uma pesquisa feita com 1.100 estudantes no Rio de Janeiro, 69% disseram que já colaram na prova. Entre outras pequenas infrações que admitem que cometem, e o que é interessante, eles botam a culpa no professor, na grade, quer dizer, só 40% admite que são culpados dessa própria infração. Então, para chegar na pergunta, vejam a situação, nós estamos formando quase analfabetos sem proficiência. Esse é o público, esse é o profissional que vai, de fato, nos tirar dessa situação econômica no futuro. Isso nos preocupa a todos os educadores e eu queria ouvir a sua opinião, professor Lacerda. Pois é, eu sinto, Celso, isso no dia a dia na universidade, né? Cada vez mais, infelizmente, as novas gerações que a gente recebe, ele tem uma dificuldade de entender problemas complexos, apanha das regras gramaticais, né? Então, quando ele tem que escrever, ele tem dificuldade em seguir regras básicas de concordância, de colocação de vírgula, de uso da crase, de uso de várias atividades. Mas, a despeito disso, eu também noto uma capacidade criativa bastante significativa dos alunos, né? Então, eu penso que nós, educadores e as entidades que controlam as universidades, nós temos que repensar a própria atuação na sala de aula como uma forma de estímulo, né, a esses alunos e também suprir essa deficiência que eles trazem já do ensino fundamental, né? Eu vejo que isso é um grande desafio para todos nós, é um desafio possível de ser vencido, né? Porque nós, no Brasil, conseguimos ampliação do acesso à escola, né? Então, realmente, hoje, você tem com os vários programas, a escola pública, a escola privada, os vários programas de incentivo, ampliar o acesso, mas nós não conseguimos garantir a qualidade, né? Então, acho que o próximo passo é exatamente em cima dessa qualidade, que é certamente o que vai fazer o diferencial. Mas só como comentário, e a ausência de caráter, quer dizer, a ausência de uma educação do caráter. Quer dizer, nós podemos falar de uma economia competitiva, aberta, transparente, se, inclusive de uma política, né, transparente, se na sala de aula nós estamos formando pessoas que não têm esse comportamento ético e correto. Quer dizer, será que a gente não vive também uma crise ética, além da crise econômica e política? Não, certamente, né? Eu vejo que esse momento que a gente vive é uma crise ética, uma crise moral, e é também quase que o efeito da mudança comportamental que houve no Brasil com relação às famílias, né? Porque com o novo papel da mulher na sociedade, a mulher indo para o mercado de trabalho, as famílias delegaram a formação dos seus filhos à escola, enquanto que a gente sabe que a escola ela pode contribuir com a formação do caráter, contribuir com a formação cultural, mas a base continua no lar, né? E essa base está ausente, né? Sendo que muitas famílias também querem compensar a sua ausência permitindo tudo aos seus filhos, né? Então essa pessoa muitas vezes chega até um nível da universidade sem respeitar os seus colegas, respeitar o professor e cumprir normas básicas. Então eu acho que esse desafio vai ser importante porque nós teremos que nos adaptar a essa nova sociedade, né? Agora, me permita, você fez uma pergunta mais de aspecto de problemas, né? E eu quero evitar os problemas porque o que diz aqui é política não brasileira e caminhos para o país retomar o seu desenvolvimento. E um caminho, sem dúvida, é a educação. É a educação que vai levar o brasileiro a ser mais produtivo, a gerar uma economia melhor, a gerar mais renda, a saber votar melhor. Acho que é isso tudo. E talvez a Operação Lava Jato possa nos deixar um legado legal também para a nossa vida pessoal. São aqueles pequenos deslizes, né, aqueles pequenas corrupções do dia a dia, que eu acho que a gente podia importar esse padrão Moro para dentro de casa também e evitar isso tudo.
Então, voltando a falar de economia, falando de uma outra coisa legal que deve acontecer esse ano, queda do juro. Lacerda acredita que vai cair, né? O que você acha? Que o nosso juro é muito alto, mas ele deve cair, porque a inflação está caindo. Não é, Lacerda? O que você acha? Vamos derrubar esse juro aí, não está dando para comprar nada. Pois é, o que juro tem a ver com educação? Veja que interessante. A longa prática de juros no Brasil, de remunerar principalmente o curto prazo, criou uma geração de rentistas. O que são os rentistas? São as pessoas que vivem ou sonham de viver de aplicação financeira, né? Que ocorre em todo lugar do mundo, mas no Brasil, particularmente, isso é exacerbado, né? Então, evidentemente que se não houver o crescimento da produção, não há como pagar o rendimento dos juros. E a sociedade brasileira está, ao contrário do que ocorre no mundo, convivendo com taxas de juros muito elevadas. Qual a oportunidade que se apresenta para o Brasil? É realmente ajustar a economia de forma a reduzir a taxa de juros, né? Quer dizer, todo o espaço que nós temos hoje com a queda da inflação abre a possibilidade de reduzir as taxas de juros. Isso não apenas a taxa de juro básico, né, que a gente tem aí retratada no gráfico. No gráfico, a barra vermelha é a taxa de juros. O vermelho é a taxa de juros, o azul é a taxa de inflação e o verde é o juro real. Então, o juro lá próximo de 14, que nós temos hoje, com a inflação caminhando para 7, evidentemente joga o juro real num nível muito elevado, né? Então, há um espaço muito significativo para a redução da taxa de juros. E isso se apresenta como uma grande oportunidade, então, no Brasil. Agora, eu queria falar um pouquinho também sobre a imagem dos investidores estrangeiros. Hoje saiu uma matéria na Forbes dizendo que impeachment não vai solucionar a situação do país. A gente sempre se importa, né? Ainda mais aquelas capas da The Economist, quando às vezes mete sarrafo na gente, né? E às vezes também põe a gente lá em cima decolando no Cristo Redentor. Como é que os estrangeiros estão nos vendo, Lacerda? Porque apesar de tudo, dinheiro está entrando, né? Isso é interessante, é uma grande contradição, né? Na verdade, nós temos um país em crise, com elevadas taxas de juros, com inflação que no ano passado saiu um pouco da curva, esse ano volta a patamar histórico parecido. E o que está fazendo com que esses investidores se interessem pelo Brasil? E está falhando de microfone, hein, Lacerda? Oi? Está falhando, tem outro microfone para o Lacerda, está falhando dele, gente. Olha, uma interrupção. O Paulo me deu um presente hoje e ele está pedindo a palavra que eu vou abrir exceção, senão fica um tumulto aqui, porque o assunto é... Tá, deixa então só o Lacerda completar o raciocínio dele e a gente passa a palavra para você, tá bom? Então, o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, quer dizer, o Brasil, apesar desses problemas, tem recebido um volume expressivo de investimento direto estrangeiro. Isso parece uma contradição, é um investimento que vem. É um investimento que vem e fica associado às grandes empresas, né, associado a grandes projetos. Quer dizer, o que esses investidores estão vendo que nós não estamos enxergando aqui? Na verdade, um investidor, quando ele toma uma decisão de investir, ele está olhando os próximos 10, 20 anos. Né? Eu estou me referindo agora ao investimento nas empresas, né? Não é o capital que vai para o mercado financeiro puro e simples, na bolsa, etc. Né? Então, esse papel relevante do investimento estrangeiro, ele é uma alternativa também para a saída da crise brasileira, né? Porque nós temos uma demanda enorme de projetos, de atuação, e isso pode realmente favorecer a atividade, né? Só para completar na sequência, só completar esse bloco na sequência que nós passamos, nós falamos há pouco do papel da educação, né? E certamente educação, infraestrutura, né, questão regulatória, é apresentado na maioria dos relatórios de competitividade como uma grande falha, uma grande debilidade brasileira. Porém, olhando do outro lado,
é uma grande oportunidade, porque por isso que tem entrado tantos recursos, inclusive na área educacional, né? Tem entrado um grande volume de recursos estrangeiros na área educacional, inclusive na área de infraestrutura, que é o próximo passo. Quer dizer, o crescimento da infraestrutura ele deverá significar um desempenho bastante importante para o crescimento do Brasil, geração de renda e geração de emprego. Então, Lacerda, Denise, eu acho que todas as colocações, as observações, elas são muito importantes, que a gente tenha um ambiente, um clima desse, em que a gente possa colocar as nossas propostas, as nossas convicções. E eu queria discordar um pouquinho que decifrando a economia para superar a crise na forma que nós estamos sendo colocados. Eu vou fazer 3 observações básicas para que outros possam compensar junto comigo em relação ao que nós vivemos efetivamente. Eu não posso concordar absolutamente de que nós estamos chegando nesse estado de situação da nossa economia em função de que nós estamos combatendo a corrupção. Absolutamente. Mas absolutamente. Eu não posso aceitar dizer que a nossa economia chegou porque nós estamos combatendo a corrupção. Primeiro, é inaceitável. Na minha opinião, é inaceitável. Segundo, é inaceitável que a gente possa colocar que a nossa economia hoje vive um problema de crise internacional. Também é absolutamente inaceitável. Nós temos que ter a coragem, a sensibilidade, nós temos que ter a humildade de olharmos para nós dentro e verificarmos as falhas que foram feitas pelo atual governo, pelo atual Estado. E não só por esse atual Estado. Na minha fala que eu disse que quando o ensino superior particular, nós tivemos o crescimento para ocupar o espaço de um Estado incapaz, nós temos que ter essa sinceridade, de independente de que partido for o Estado, de a gente ter essa frieza de dizer a identificação da falha. Desculpem, eu acho que nós não podemos partidarizar o processo da economia e a discussão da economia. São essas observações que eu queria fazer. Eu só queria falar aqui que nós não falamos que a culpa da economia estar como está é do combate à corrupção. Eu defendi aqui o Sérgio Moro e falei para a gente trazer para nós, para dentro de casa, padrão Sérgio Moro. Então, também não foi isso que o Lacerda falou. Agora, se você, num momento... porque é o que ele falou, é de longo prazo. Se hoje você põe na cadeia empreiteiro que vai falar e vai denunciar a corrupção, se você hoje põe empreiteiro, a empreiteira dela para, o PIB desse ano cai. Pode ser que do ano que vem suba, do outro ano que suba e que a gente cresça, que a gente renasça como um país melhor. Mas o PIB desse ano cai porque o cara está preso. Isso é realidade. A gente não pode querer que o combate da corrupção de hoje, no mês que vem, vai fazer o país crescer, que é uma maravilha. Não é. Não é assim, não é mágica. Vai ser bom? Vai, mas não é mágica. E uma outra coisa, a crise internacional, o FMI cortou a previsão de crescimento da economia internacional de 3,4% para 3,2% esse ano. Cortou de todos os países que eles seguem. É por isso que o Brasil está caindo? Não, não é. A gente está caindo 3,8%. Está caindo muito mais. Eles vão subir 3,2%, a gente está caindo 3,8%. É por causa da queda internacional? Não, não é. Mas o desaquecimento da China está afetando o mercado internacional? Tá. Agora, a gente não pode falar que a nossa crise toda é por causa da China? Não é. A China é ótima, era linda quando ela comprava minério, tá com pau, sobrava dólar aqui, que era uma loucura. Era ótimo, era lindo. Agora, não crescendo menos não. É ruim pra gente. Mas a gente tem nossas mazelas e nossas culpas também. Nosso Brasil, nosso governo. Então, assim, a culpa não é só deles, mas eles fazem parte, sim. A gente também não pode cegar, mas a maior parte é culpa do que foi feito no governo, principalmente no Dilmão. Na minha opinião, sim, concordo com o senhor. Tá? E nós não dissemos que o contrário. O Lacerda, fala, por favor. É interessante a gente observar o seguinte. Eu tive um grande professor, acho que o melhor professor que eu tive, que me ensinou o seguinte.
se você não entender o problema, você vai ter a resposta errada para o problema. E eu levo isso para toda a minha vida, na função de professor, de consultor, nas várias funções que eu já assumi. Eu fui presidente do Conselho Federal de Economia, entre outros cargos, já fui diretor de várias associações, etc. E eu sempre me pauto pela análise econômica. Ela não pode ser desvinculada da política e é preciso separar o Estado do governo. O Estado é o ente perene e o governo passa nos seus mandatos. Se alguém aqui entendeu que eu disse que a corrupção é a causa da crise e que a crise internacional é que causou a crise, me desculpe, não entendeu nada do que eu falei. Porque o primeiro slide que eu apresentei, um dos primeiros, mostrava 5 fatores principais da crise. Uma crise internacional, o outro sim era a Operação Lava Jato, porque é o seguinte, não é que a corrupção ou o combate à corrupção detona a economia. O problema é que se você faz isso de uma forma seletiva e inviabilizando as empresas, isso tem um custo econômico inegável. Aliás, isso não é nem opinião, isso é dado. É só pegar e ver o quanto caiu o PIB. O investimento caiu 16% nos últimos 12 meses, né? Então, isso está diretamente associado. Bom, mas eu gostaria de, dos limões, fazer uma limonada e lembrar o seguinte, quer dizer, o Brasil, Denise, está lá entre as maiores economias do mundo. Quer dizer, o Brasil, a despeito da sua crise, a despeito da queda do PIB, está entre os maiores PIBs do mundo. E isso é muito relevante e isso garantirá a nossa saída. Quer dizer, quando a gente olha para a crise, a gente precisa ver também as oportunidades que estão presentes. Por exemplo, há um caso inegável de que o aumento do desemprego é um caos social. 10% de desemprego que a gente vai ter esse ano é significativo. Mas não podemos esquecer que 90% da população brasileira está empregada com renda regular, né? Então, do ponto de vista econômico, nós temos que apresentar soluções para essa atividade. O segundo é que nós temos um mercado de 200 milhões de habitantes. É muito importante, né? Que é um dos mais relevantes do mundo em desenvolvimento e mesmo do mundo desenvolvido. Terceiro aspecto muito importante, tem uma área brasileira que não está em crise, que é o agronegócio. O agronegócio está indo muito bem e nós vamos, inclusive, mostrar alguns números em cima disso. Então, as oportunidades que se apresentam para as empresas é olhar para esse lado do mercado que está andando, né? 90% da população que está ocupada, que tem renda, e, principalmente, aproveitar as mudanças no comportamento do consumidor, que é um consumidor que está com a renda mais restrita, que sofreu com a inflação, mas que está carente de soluções viáveis, inclusive na área de educação, né? Porque todos querem ter acesso a uma educação de qualidade. E o último, mas não menos importante ponto, é aquele que eu falei exatamente do impacto da taxa de câmbio, né? A realidade cambial traz novas oportunidades. Aqui, sobre o agronegócio, é o desempenho que nós estamos tendo, que é fantástico, do agronegócio. A área plantada, ela não se expande tão fortemente como lá na linha vermelha, mas a produção tem aumentado muito, de uma forma bastante significativa, e isso torna o Brasil um dos maiores produtores e exportadores no complexo do agronegócio. Isso significa o seguinte, que o Brasil, que pode contar com uma situação de agronegócio favorável, mas o setor industrial e o setor de serviços, pode representar a grande saída para esse momento difícil e conseguir viabilizar a retomada do crescimento. Olha, nós temos 3 minutos e 26 segundos aí para concluir, né, para a gente regular, porque depois vai ter o debate, né, e você vai colocar uma série de questões. Acho que a gente pode até começar com ele, tá bem? Assim eu passo a palavra, você questiona e a gente tem a sua. Nós vamos ter só 10 minutos, nós temos um tempo um pouco reduzido. Eu selecionei algumas perguntas, porque algumas delas que chegaram já foram respondidas pelo nosso palestrante. Mas antes de fazer a pergunta, professor Gabriel, eu só queria deixar claro que a solução passa pela educação do caráter na escola. Não adianta só prender os corruptos se você está formando uma geração que cola na prova, que usa trabalho na internet,
que o professor não penaliza. Então, a solução é a educação, sempre, mas é a educação do caráter na escola, para que essa nova geração entenda que o comportamento inadequado tem consequências para a sociedade. E aí não é uma questão de Estado ou de governo, é uma questão da sociedade, né? Então, só para ficar clara a solução que eu defendo. Obrigado. São duas perguntas que eu considero oportunas. A Cristiane Tavares, da Faculdade São Luís de França, pergunta se isso é uma coisa importante. Se em tempos de crise econômica os bancos centrais tendem a baixar as taxas de juros, o que impede o Brasil de seguir o mesmo caminho, professor Lacerda? Essa é uma excelente pergunta, né? Como nós vimos, a maior parte do mundo trabalha com taxas de juros muito baixas e as taxas de juros no Brasil insistem em prevalecer elevadas, né? Isso tem a ver com com vários fatores estruturais e que afetam a nossa economia. E não só são fatores econômicos, são também fatores culturais. Nós nos acostumamos a ter um alto rendimento praticamente sem risco e no curto prazo, né? E é muito difícil mudar esse mindset, esse pensamento das pessoas. O segundo aspecto é que, claro, a taxa de juros não pode ser reduzida por decreto, né? Isso pressupõe uma fundamentação macroeconômica que envolve a área fiscal, a área cambial, a área regulatória, né, a área da gestão, para respaldar uma diminuição da taxa de juros de uma forma mais sustentada ao longo do tempo e não apenas episódica. Um terceiro fator importante é que nós precisamos criar um mercado de longo prazo no Brasil, né? Quer dizer, isso no que se refere aos títulos, no que se refere ao mercado de crédito, né? Então, hoje, todo o sistema financeiro basicamente vive de financiar o Estado, né? E isso a gente sabe que é insustentável. Quer dizer, por outro lado, nós temos aí uma grande oportunidade, porque uma vez corrigidos esses problemas, nós poderemos voltar a ser um país normal, ou seja, que não tenhamos lá uma taxa de juros próxima de zero, como ocorre no mundo desenvolvido, né? Estados Unidos, Japão e Europa, mas uma taxa de juros compatível com a média dos países equivalentes ao Brasil. Que países são esses? Os BRICS, basicamente, países da América Latina, que têm taxas de juros menores do que a nossa, principalmente ao consumidor final, né? Porque as taxas de juros, aqui nós estamos falando de taxas de juros básicas, mas 60% das pessoas endividadas no Brasil devem no cartão de crédito ou no cheque especial, né? Que é a maior taxa de juros que se pratica e chega a 10%, 11% ao mês. Obrigado. E lembrando, né, professor, qualquer redução na taxa de juros serão mais alunos que vão estudar no ensino superior com financiamento viável, né? Isso é muito importante. A última pergunta é do Raul Filho, da FAGOC de Ubá, Minas. Raul Carneiro Filho, ele pergunta: o governo falou em utilizar as reservas cambiais para investimentos em infraestrutura. O que são as reservas e o que isso pode gerar de positivo e negativo nos próximos anos? Bem, eu vejo o seguinte, é um grande erro usar reservas no momento de crise, né? Porque existe um velho ditado popular que diz o seguinte: o melhor momento de você consertar o telhado é num belo dia de sol, não é no dia da tempestade. Então, evidentemente, num momento de grande incerteza, não é o momento de você usar as reservas. Você tem sim que usar outros instrumentos, alguns deles nós já falamos aqui, o investimento público, a redução dos juros, né? O investimento em infraestrutura, a melhora educacional, uma reforma tributária, que é fundamental também para sustentar a capacidade, e não buscar soluções fáceis como a utilização de reservas. Muito bem, só lembrando, as perguntas não respondidas serão encaminhadas ao professor Lacerda, à Denise, tá? E eu, portanto, passo a palavra ao professor Gabriel para ele poder fazer o encerramento ou fazer alguma última pergunta. Nós estamos com o horário bastante apertado, então eu vou agradecer. É um assunto muito envolvente, né? Ficaríamos aqui toda a noite, né? E não sei se encontraríamos a solução imediata. Então, eu agradeço sinceramente, né, a presença de vocês, e a você também, e eu peço uma palma do auditório.
Nós agradecemos a condução dos trabalhos pelos professores Gabriel Rodrigues e Celso Nisquier, e nós vamos fazer agora uma homenagem agradecendo a participação da Denise Barbosa e do Antônio Correia de Lacerda.